Agora são 12h16. A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, como nós já havíamos anunciado no nosso site, no Instagram da TVC, e também a Fábia anunciou, olha, a prefeita vai estar no TVC News para falar sobre as últimas ações do governo Juliana Pavan aqui em Balneário Camboriú. Prefeita, que bom te receber, uma boa tarde. Boa tarde, Saul, boa tarde a todos os telespectadores da TVC Panorama, um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz, inclusive, vim agora do Colégio Presidente Médici, do SEM Presidente Médici, aqui do Bairro das Nações, que está completando 53 anos hoje, primeiro educandário do Bairro das Nações. Mandar um beijo, um abraço para todos os servidores ali daquele colégio, para os familiares, dos alunos e os alunos. E eu fiquei muito feliz, o carinho que a gente é recebido realmente é algo que fortalece ainda mais a nossa caminhada. Que legal. Agora, prefeita, saindo desse assunto da sua visita de hoje, a receptividade das crianças e também do público em geral que estava lá, a senhora ontem teve um encontro com o governador Jorginho Melo, que veio até a região da Anfre para atender alguns prefeitos. E a senhora entregou uma série de ofícios para o governador. O que dizem esses ofícios? Então, Saul, fizemos ali levamos uma série de pleitos da nossa cidade, Balneário Camboriú, entregamos nas mãos do governador do estado, a quem eu quero agradecer, por ter atendido todos os prefeitos aqui da nossa região, independente de questões partidárias. Fiquei ali por mais de 1 hora, apresentando junto com o nosso vice Nilson Probst todos os pleitos que nós levamos em ofícios, relacionados à parte de infraestrutura da cidade, na parte de educação, na parte da saúde, principalmente, enfim, levamos várias solicitações. Algumas foram atendidas de imediato, inclusive com 18 milhões para o terceiro trecho da Avenida Martin Luther, porque o segundo trecho nós vamos concluir agora, em meados de maio, e aí nós temos que iniciar o terceiro trecho, e aí ele acabou liberando 18 milhões, que isso, claro, vai ser oficializado ainda mais para frente. O pedido foi de 98 milhões, que é o custo total da obra, Aí também foi liberado 490 mil para a drenagem pluvial da nossa cidade, 500 mil que está garantido, segundo o governador ontem, na nossa reunião, para a reconstrução do muro de contenção do núcleo Recanto dos Passarinhos, que a estrutura ela ficou comprometida pelas chuvas em janeiro. Esse pedido, inclusive, eu entreguei em mãos ao governador em janeiro e ele havia dado uma negativa, e agora, ontem, ele acabou sinalizando de forma positiva, e 1,5 milhão garantido para a reconstrução da unidade de saúde do bairro Vila Real, que ficou danificada pelas fortes chuvas em janeiro. Aliás, é uma unidade de saúde que já estava com um problema grave na estrutura e que, em função do que aconteceu no início do ano, ficou extremamente comprometida. Na época, nós havíamos solicitado, tínhamos recebido uma negativa e ontem, novamente, eu encaminhei em mãos ao governador, como também os pleitos relacionados ao Ruth Cardoso. Nós temos, desde novembro do ano passado, o Estado ele não repassa a política de valorização hospitalar para Balneário Camboriú, que é 1,038 milhões. O que acontece? Esse valor acumulou. E ontem, desde novembro, e ontem eu levei essa solicitação ao governador e ao secretário da Saúde também, para que eles pudessem rever essa situação. Por que eu falo isso, Saul? Porque em 2019, se eu não me engano, foi judicializado o Estado, o município de Balneário Camboriú judicializou, porque o Hospital Ruth Cardoso ele é municipal, só que ele atende a toda a região e essa conversa todo mundo já sabe, ok. Só que na época foi judicializado que o Estado pudesse ajudar no custeio. E aí é sequestrado dos cofres do governo do Estado 2 milhões de reais. E os municípios vizinhos, na época, Balneário Camboriú cobrou desses municípios também por Balneário Camboriú, Ruth Cardoso, ser porta aberta para a região. Os municípios, na época, Camboriú, enfim, os municípios da região, acabaram judicializando o Estado e o Estado tem que pagar mais 1 milhão de reais, ou seja, totalizando cerca de 3 milhões. E na época, o Estado parou de pagar
a política de valorização hospitalar. Peraí, você não pode trocar 6 por meia dúzia. Né? E ontem eu apresentei o custo que o Ruth Cardoso tem para o município de Balneário Camboriú, qual é o aporte que o município vem fazendo, levei todos esses números. Teve um certo momento que nós tivemos um desencontro de informação, onde eu pontuava as informações, o secretário também pontuava as informações que ele tinha, e o governador, enfim, eu acabei solicitando de forma mais incisiva, sim, essa atenção, porque nós não achamos justo isso. Balneário Camboriú paga uma conta muito alta em relação ao custeio do Ruth Cardoso. E aí até fiz um questionamento. Ué, e se nós fecharmos as portas, para onde vão as urgências e emergências da região? Hoje todas vão para o Hospital Ruth Cardoso. Né? E aí foi um momento onde todos refletiram. E no dia 2 de abril... Segundo a solicitação do governador, no dia 2 de abril, nós iremos receber o secretário do Estado aqui em Balneário, no Ruth Cardoso, junto com a secretária e com a diretora do hospital, para que possamos colocar todas as informações na mesa e ver o que podemos fazer. Principalmente o que o Estado pode nos dar de apoio também nesse momento. Não estamos aqui questionando a ajuda que o Estado dá para Balneário Camboriú referente ao Ruth Cardoso. Pelo contrário, inclusive reconhecemos que é quase 5 milhões de reais. Porém, Balneário Camboriú paga uma conta muito maior, porque o custo do Ruth Cardoso é muito maior até em toda a região. Mas, enfim, essa conversa também se estendeu sobre a questão de ampliar 6 leitos neonatais também no Ruth Cardoso e tantas outras solicitações que ali nós levamos. E tudo isso nós vamos debater no dia 2 de abril. Levamos também solicitação para a construção do Corpo de Bombeiros na região sul, tendo em vista que é uma região que cresceu muito. Não tivemos o aval ainda sobre esse pleito. Sobre a questão da ampliação do nosso tratamento de esgoto em Balneário Camboriú, para a estação de tratamento da água também. Enfim, levamos aí vários pleitos, inclusive a solicitação para que possamos ter em Balneário Camboriú a unidade do Colégio Militar Feliciano, que isso o Estado já levou para tantas outras cidades em Santa Catarina, e Balneário Camboriú também pede por uma unidade de escola militar. Fizemos essa solicitação também, enfim, foram vários os pleitos, mas os que foram atendidos foram esses 3, que é o terceiro trecho da Martin Luther, 18 milhões, 1,5 milhão para a reconstrução da UBS da Vila Real e 500 mil para o muro de contenção do Ney Passarinhos aqui no bairro das Nações e também os 490 mil para a drenagem pluvial. Certo. Prefeita, muitos pais ficaram preocupados, agora mudando o assunto, né? Saindo do seu encontro com o governador, o próximo encontro, que vai ser 4, onde o secretário Diogo Demarque vai estar aqui no Ruth Cardoso. E, claro, nós vamos acompanhar tudo de perto, porque queremos também cobrar a parte do Estado que precisa ser feita. Mas o que preciso agora comentar com a senhora é com relação aos pais preocupados. A senhora esteve na Câmara de Vereadores e falou sobre um decreto, assinou um decreto de urgência na educação. Muita gente não sabe o impacto desse decreto e principalmente não entendeu os porquês. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. É que na realidade, Saul, até como o próprio governador falou ontem, né? As escolas municipais é a senhora que tem que resolver. E sim, nós vamos resolver. Porém, eu vou continuar pedindo ajuda do governo do Estado, dos deputados e a forma com que nós encontramos a educação municipal aqui em Balneário Camboriú, a rede municipal, ela está num estado caótico, uma estrutura caótica, onde compromete, sim, a integridade física e emocional também, tanto dos servidores como também dos alunos. E isso me espantou, porque o último governo ficou 8 anos, não estou aqui falando mal de ninguém e muito menos criticando o que passou. Mas nós precisamos compreender que as escolas não receberam as reformas e a atenção que é urgente, que é para o momento, tem que ter. E diante do que nós tomamos conhecimento no início do nosso governo, Saul, nós começamos a fazer um relatório minucioso das 47 unidades de ensino da rede pública, onde foi feito um levantamento de todas as questões que precisam ser feitas de reforma. Na última terça-feira, nós levamos na Câmara de Vereadores, apresentamos todo esse relatório documentado com fotos, com vídeo, para que todos os vereadores possam ter conhecimento da realidade da educação.
Por que eu falo isso? Porque eu respeito o Legislativo. O Legislativo precisa ser respeitado pelo Executivo e mais do que isso. Nós precisamos tratar com transparência as informações que nós, o Executivo, temos para que o Legislativo possa dar seguimento. E lá eu fui pedir ajuda para todos os vereadores e vereadoras que têm a sua força política captar recurso para a nossa educação. Nós, em Balneário Camboriú, Saul, não estamos de braços cruzados. Nós começamos a reerguer a educação. Tanto que nós entregamos o Ney Pequeno Mundo agora, nessa semana, com uma reforma de telhado, de rede elétrica, com todas as instalações de ar-condicionado, com toda a estrutura física. Nós, em 30 dias, conseguimos entregar, porque na época nós fizemos com um decreto de emergência do que aconteceu lá em janeiro. Porque, inclusive, toda a parte da drenagem da escola estava extremamente comprometida, o chão estava cedendo. E aí nós conseguimos intervir com essa obra e conseguimos entregar agora para as crianças, ali no Nova Esperança. Porém, todas as outras unidades necessitam, né? E aí nós apresentamos aos vereadores para que eles possam nos ajudar, inclusive acompanhar toda essa situação. E ali, Saul, eu toda vez que eu vejo aquele vídeo eu me emociono, porque quando você fala de cuidar da educação, vai além de dentro de uma sala de aula. Você tem que cuidar de um todo. Nós precisamos discutir o magistério, precisamos discutir o Vale Alimentação, precisamos discutir tantas outras questões relacionadas à saúde. Mas, neste momento, o nosso foco é garantir dignidade e segurança para os servidores e para os alunos que frequentam a nossa rede municipal. E ali apresentei todo o relatório com os valores, inclusive foi levantado pela comissão técnica que nós implantamos aqui em Balneário Camboriú, lá em fevereiro, que fizeram um levantamento com mais ou menos 78 milhões para reerguer toda a educação. Nós já estamos levantando todas essas situações para colocar o mais rápido possível a educação no trilho, porque hoje os professores fazem o que pode e o que não pode para poder manter e reerguer as suas unidades escolares, mas o comprometimento, aliás, a responsabilidade é nossa, é do poder público. E diante disso, nós decretamos sim situação de emergência, calamidade em Balneário Camboriú com relação à educação. Muitos nos criticaram sobre esse decreto. Até, deixa eu fazer um parênteses, Saul, que me permita, até cheguei a ouvir que seria mimimi, que eu estaria chorando, mágoas referente a isso. Não, nós estamos trabalhando e eu peço a todos que respeitem o trabalho de todo o nosso governo e principalmente o trabalho de todos que compõem a nossa educação em Balneário Camboriú, porque eles ficaram há anos esperando manutenção em situações que são a carga elétrica, que poderia ter dado incêndio, que foi que aconteceu inclusive no Ney Pequeno Mundo. Essas situações se tornam desrespeito e hoje nós apresentamos esse diagnóstico totalmente transparente, minucioso à controladoria do município, para que seja feita uma auditoria e conferir com os contratos de manutenção e reformas que foram feitos em anos anteriores, porque não é possível você receber informação de milhões que foram investidos em reforma e nós recebermos uma educação do jeito que está. Alguma coisa não está batendo. E é óbvio que sim, iremos entregar também ao Ministério Público, porque isso é um crime contra a educação de Balneário Camboriú. O nosso trabalho é feito com responsabilidade, com a consciência tranquila, até porque, durante os finais de semana, os servidores também estão se dedicando para limpar as unidades escolares e liberar os espaços para que o processo de ensino e aprendizagem possa crescer cada vez mais aqui na nossa cidade. Olha, prefeita, vamos tomar um golinho d'água, tá? Para poder respirar, porque esses dados que a senhora trouxe são bastante complicados. 800 mil para reformar um telhado numa escola que chove dentro ainda? E sabe o que é, Saul? E tu estás falando do Santa. Estou falando do Santa. Tem o Santa, tem o Sem Nova Esperança, enfim, mas o Colégio Santa, deixa eu fazer um comentário. Todos estão com problemas? Todos estão com problemas, mas o Santa, especificamente, eu quero fazer um comentário. Eu, enquanto vereadora, nos últimos 4 anos, porque sim, eu fui vereadora, membro da Comissão de Educação, e eu fiscalizei como podia as obras. No Santa, eu não sei se vocês recordam, eu fui barrada para não fiscalizar a obra. Mas a imprensa, as nossas repórteres nunca tiveram acesso, eles barraram. E na época eu fui ao Ministério Público solicitar ajuda do promotor, isso em tempos anteriores, hoje não é assim,
Hoje, todos os vereadores, independente se é base, se não é base, que partido é, o que não é, enfim, todos têm acesso para conversar com os secretários, todos têm acesso para conversar com as gestoras e os gestores, inclusive para fiscalizar as escolas. O que nós não podemos é fazer politicagem usando da situação que a educação se encontra. Então, eu reforço na questão do Santa, porque lá recebeu uma obra milionária. E o estado que nós encontramos, o Colégio Santa hoje, é caótico. Né? Os professores estão lá pedindo atenção. Então, tudo isso nós estamos dando um passo conforme a perna para poder dar atenção para todas as unidades. Fizemos a ordem de serviço do telhado do CEM Nova Esperança. Enfim, teremos grandes novidades aí para frente. Como também a reconstrução do CIEP Rodezinho do Pavã, que já está em nossas mãos o projeto pronto, para que possamos agora dar o seguimento na licitação. Eu faço um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu finalizo com a prefeita falando sobre a situação dos moradores que estão por aí, os moradores em situação de rua. Já, depois do intervalo.